Mês novo, né? Mês de abril. Série nova. Vamos começar a conversar sobre o Evangelho todo para todas as pessoas. E no mês de abril nós teremos 5 domingos. Então é uma série um pouquinho mais longa. Serão 5 episódios. O Evangelho todo para todas as pessoas. Bem, a nossa agenda, se Deus quiser, será essa. Hoje, nós vamos conversar, bater um papo, tentar responder à pergunta: o que há de errado comigo? O que há de errado comigo? No domingo que vem, tentaremos responder à pergunta: não consigo resolver o problema sozinho? Terceiro domingo, por que eu preciso de Jesus? Por que eu preciso de um Salvador? Quarto domingo, mas eu serei salvo do quê? Salvo do quê? E no último domingo do mês, no fim, eu vou morar no céu com Jesus? Vocês perceberam que são perguntas. Perguntas que eu ouvi ao longo dos anos como pastor, antes disso. Dúvidas que as pessoas têm. Talvez você mesmo tenha ouvido muitas dessas perguntas. Na sua casa, na vizinhança, no ambiente de trabalho. Talvez você já tenha se deparado com alguém, com pessoas que num dado momento fizeram essas perguntas. Questionaram você. E aí de repente você refletiu, pensou, respondeu com facilidade ou não. Teve um pouco de dificuldade, se sentiu perdido e deu um migué. Não respondeu. Mas se a gente analisar cada uma dessas perguntas, e sobretudo as respostas a essas perguntas, a gente vai ver que a gente vai estar falando a respeito do Evangelho em toda a sua abrangência. O nosso tema é o Evangelho todo. Então eu pensei em questões que pudessem abarcar o Evangelho todo. Então, essa vai ser a nossa dinâmica no mês de abril. Tentar responder a essas perguntas, tendo em mente que cada uma das respostas aponta ou apontam para o Evangelho. Eu quero começar fazendo uma afirmação. Na verdade, quero começar citando o pastor David Nicholas, já falecido. O pastor David Nicholas faleceu alguns anos atrás. Ele era o pastor da Spanish River, em Boca Raton, Flórida. E eu cheguei a participar de uma conferência onde ele conversou conosco, mas via computador. Ele estava lá nos Estados Unidos e conversou com a gente aqui no Brasil. Eu cheguei a ter essa experiência, ouvi o pastor David Nicholas. E ele lançou um livro. E essa fala está contida no livro dele. O que fizeram com o Evangelho. E ele começa dizendo o seguinte: que o bom discipulado começa com uma exposição clara, completa, lógica e sequencial. Vamos parar por aqui um pouquinho. O bom discipulado, eu diria que a boa evangelização começa com uma exposição clara, completa, lógica e sequencial. Clara, completa, lógica e sequencial.
das más e das boas novas. Quando eu li isso pela primeira vez, claro, acendeu uma luz dentro de mim. Por que muitas e muitas vezes a gente não tem êxito quando a gente proclama, anuncia o Evangelho? Por que a gente dá com os burros na água? Porque a nossa exposição não é clara, não é completa, não é lógica, não é sequencial. Nós não anunciamos às pessoas as más novas e as boas novas. Muitas vezes a gente pula um degrau, começa a falar das boas novas, começa a falar a respeito do Salvador, mas a gente está pulando um degrau. Antes de falar das boas novas, e aí é que o bicho pega. Aí é que o bicho pega. Antes da gente falar das boas novas, é preciso que a gente comunique às pessoas as más novas. Tem uma coisa para dizer a você. Que a gente tem uma excelente notícia para compartilhar com as pessoas. A gente tem. Mas a gente tem também uma má notícia para dar para as pessoas. Porque é isso que é o Evangelho. Muitas vezes o nosso erro, o nosso equívoco, é que a gente pula a má notícia. E a gente vai direto na boa notícia. Mas aí a nossa exposição não é clara, não é completa, não é lógica e não é sequencial. Para que ela seja clara, completa, lógica e sequencial, a gente tem que começar dando uma má notícia para as pessoas. Mas é claro, a má notícia é o primeiro degrau. E a gente não para por aí. A gente avança. O segundo degrau é a boa notícia. É algo que vai consertar a má notícia, que vai arrumar a má notícia. Então, eu queria ver isso num gráfico. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é más novas, más notícias, mais boas novas, boas notícias. É isso que é o Evangelho. O Evangelho não é outra coisa, o Evangelho é isso aí, ó. O Evangelho todo é isso aí. Más novas, más notícias e boas novas, boas notícias. O Evangelho é a revelação do que Deus fez através de Jesus para tornar possível sermos perdoados dos nossos pecados, mas novas, de forma que Ele possa nos dar vida e aceitação em sua família, boas novas. Nessa singela definição, temos aí as más novas e as boas novas. Talvez você esteja perguntando, pastor, mas isso é mesmo necessário? O indivíduo que não confessa abertamente seus problemas de pecado e morte, não verá e nem pode ver qualquer necessidade por um Salvador, para resgatá-lo de seu pecado e morte. O indivíduo que não confessa abertamente. A ficha tem que cair. Para Jesus ser Jesus na minha vida, eu tenho que me enxergar primeiro como um pecador. Se isso não acontecer, Jesus não vai fazer muito sentido na minha vida. Vai ser uma espécie de gênio da lâmpada, um cara que vai quebrar os meus galhos, mas não vai passar disso. Para Jesus ser Jesus na minha vida, existe um passo anterior. E qual é esse passo? Eu preciso olhar para dentro de mim e enxergar o meu pecado e, consequentemente, a minha necessidade de um Salvador.
Pode ser que isso seja muito claro e muito óbvio para você. Talvez você esteja pensando, meu Deus, saí da minha casa para ouvir isso. O óbvio. O óbvio. Para nós, talvez seja muito óbvio. Mas, para a grande maioria das pessoas, isso não é tão óbvio assim. Porque hoje a gente vive numa pegada de mundo que diz que as pessoas são essencialmente boas, que o ser humano é legal, que os nossos problemas nós resolve. Os nossos problemas nós resolve. É isso que as pessoas estão dizendo. A cultura, a sociedade. Basta um clique. Basta um clique. E os seus problemas se acabaram. Mas os problemas não acabaram. Os problemas não acabam. E os problemas não acabarão. Porque o problema está na gente. E a gente precisa confessar abertamente. De maneira, meus queridos amigos e amigas, que hoje eu quero conversar com vocês sobre Marcos 1, o início do ministério de Jesus. O começo do ministério de Jesus. Quero tentar responder à pergunta: o que tem de errado comigo? Há alguma coisa errada comigo? Versículos 14 e 15. Início do ministério de Jesus. Ele acabou de ser batizado por João Batista. Então o ministério público de Jesus vai começar agora. Agora. Ele tem 30 anos, ele foi batizado por João Batista e ele vai começar o seu ministério público. E é o início. Apito árbitro, começou. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. E qual era a boa nova de Deus? Vamos ler todos juntos o versículo 15? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. É o início do ministério de Jesus e essa é a mensagem que ele prega. O primeiro sermão de Jesus: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, arrependam-se e creiam nas boas novas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado, Senhor, porque já pudemos cantar louvores ao Seu nome, oramos, lemos a Sua palavra, consagramos, Senhor, dízimos e ofertas, a nossa contribuição, e agora estamos, mais uma vez, debruçados sobre a Sua palavra, e nós pedimos, fale conosco, Senhor. Fale conosco. Essa é uma palavra tão importante, é essencial para cada um de nós. Tudo começa, Senhor, com esse primeiro passo. Tudo começa, Senhor, com esse processo na nossa vida. Olhar para dentro, vislumbrar, Senhor, as nossas mazelas, as nossas sombras, o nosso próprio pecado. Tudo isso, Senhor, para perceber que nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é o Senhor. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa luz. O Senhor é o nosso castelo forte. O Senhor é o nosso baluarte. O Senhor é a nossa salvação. Sem o Senhor não há salvação. Que esse seja um tempo do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deixei para falar uma coisa importante agora.
hoje eu vou pregar um sermão impopular. Talvez você queira me bater no final. Mas você não vai conseguir bater em mim sem antes ter que enfrentar, passar por Mateus Soeiro. Faz cara de mal, Mateus. Não dá risada para a turma, não. Porque hoje o sermão vai ser impopular. Eu vou falar das más novas. Porque a gente precisa entender isso. A gente precisa assimilar essa ideia. É o evangelho todo. E a má notícia está incluída nesse evangelho todo. O que é que nós podemos aprender com o texto bíblico? Um princípio só hoje. Conversaremos longamente sobre o tema. Serão 5 domingos. Hoje um princípio só, o início de tudo. Vamos lá? Vamos ler juntos? Vamos lá? Existem marcas do pecado na minha vida. Logo, eu preciso caminhar na direção do arrependimento. Arrependimento / mudança. Devia ter colocado, não coloquei. Mas é arrependimento / mudança. Existem marcas do pecado na minha vida. Existem marcas do pecado na minha vida. Logo, eu preciso caminhar na direção do arrependimento. A minha salvação começa com esse processo de arrependimento / mudança. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O que é que está escrito aí? Menos o Tássio. O Tássio fala grego fluente. Então o Tássio não vale. O que está escrito ali? Grego. Grego. Ali está escrito metanoite. Metanoite, que vem de metanoia. A palavra arrependimento vem do grego metanoia, metanoite. Mudar de mente, mudar de opinião. Expansão da mente. Literalmente, eu acho que expansão da mente está mais dentro. Metanoia. Vocês já ouviram a expressão meta-história? É algo que está para além da história. Metalinguagem é uma coisa que está para além da linguagem. Metanoia é alguma coisa que está para além da consciência, além da mente. Essa é a ideia. Por que eu estou falando sobre isso? Gustavo, você está esbanjando o seu grego. Eu não sei nada de grego. A única coisa que eu sabia é que eu tinha que tirar 7 na prova e foi o que eu fiz. Para passar de ano. Esse foi o meu objetivo, então eu não sei nada. Lhufas de grego. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente comete um erro. Um erro. É mais ou menos assim... Puxa vida, eu estou tão arrependido. Ai, que tristeza, meu Deus, eu não devia ter feito aquilo. Mas eu fiz. Eu estou tão triste, eu estou tão arrependido. Eu estou tão arrependido. A gente sentimentalizou arrependimento. Arrependimento para nós é um sentimento. Eu fico triste porque eu não deveria ter feito uma coisa e fiz. Nós sentimentalizamos o arrependimento. Para Jesus, não. Para Jesus é o seguinte: mudem. Não fiquem choramingando, não. Chega de mimimi porque fiz isso, fiz aquilo outro, ou não fiz. Chega, mas mudem. Essa é a ideia.
Então é menos sentimentalismo. Ai, estou triste, não deveria ter feito. E mais, a minha mente expandiu. Eu entendi, então eu vou mudar. A minha mente cresceu. Eu entendi. Então não vou continuar naquele caminho errado. Eu entendi. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, o que há de errado comigo? Será que não tem nada de errado comigo? Não. Houve uma expansão da minha consciência, que me levou para dentro. Então eu vejo na minha vida áreas que são dominadas pelo pecado. O que eu tenho que fazer? O reino chegou. Então agora eu vou viver diferente. Vejam a tradução da Mensagem. Que bonitinho. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? O tempo é agora. O reino de Deus está aqui. Mudem de vida e creiam na mensagem. Mudem de vida. O reino chegou. Ah, pastor, mas eu fui viciado em drogas. Eu fui gay. Porque eu apliquei golpes. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que tristeza, que tristeza, que tristeza. Pare! O que foi feito, foi feito. Mude de vida. A partir de agora, doravante, daqui para frente, é um novo caminho. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Mude. Mude. O pastor está bravo hoje, né? Não estou. Jesus diz algo muitíssimo importante. O reino de Deus está próximo. Logo, duas posturas são imprescindíveis. A segunda, que a gente já vai direto nela. Creia no Evangelho. A gente já vai direto nela. Mas é a segunda. A segunda postura é crer. Qual é a primeira? Arrepender-se. E o que eu diria para vocês agora? Arrepender-se é interiorizar-se. Essa expansão da consciência é para dentro. Eu me enxergo. Eu que vi o defeito dos outros e só vi o defeito dos outros. Meu cunhado não presta e não presta mesmo. Meu cunhado não presta. Né? Eu estou vendo o meu. O meu. É uma interiorização. Eu vejo o meu. Isso que é arrependimento. Eu vejo o meu. Tem áreas na minha vida, tem a marca do pecado. Tem o dedo do pecado. Tem pecado ali. Eu vejo. E o desafio é arrepender-se / mudar. Não é ficar de mimimi. Ai, estou triste, puxa, pequei de novo. Ai, meu Deus do céu. É mudar. Expansão da consciência. Eu entendi. E agora, porque eu entendi, eu vou mudar. O reino de Deus chegou. Não dá para continuar sendo o mesmo. O reino de Deus chegou. Vejam que bela frase. Vamos ler todos juntos essa frase? A verdadeira narina cristã deve estar o tempo todo atenta à fossa. Só essa frase valeu você ter vindo, vai? Fala a verdade. Só essa frase valeu a noite, né? Que frase, não?
A verdadeira narina cristã deve estar o tempo todo atenta à fossa interior. O cara que vê somente e tão somente o pecado do outro é o pior. É o pior. O santarrão é o pior. É o hipócrita. É um mentiroso. É o doloso, o malvado, o cruel. Vê só o do outro. E fica apontando, e fica cutucando. O nariz dele não sente. Não é interessante que o corpo, né? O que é o corpo, né? O corpo humano. Às vezes, muitas vezes, porque eu sou um rapaz de sorte, eu fico preso assim, ó, atrás do caminhão de lixo. Isso já aconteceu com você? Isso sempre acontece comigo porque eu sou um rapaz de sorte. Então, de repente, cruza um caminhão de lixo e eu sou o primeiro carro depois do caminhão. E aquele cheiro, né? Mas o lixeiro não sente aquele cheiro. Porque existe um trem chamado relaxamento nasal. Para o cara sobreviver a um odor forte, o nariz acostuma. E não sente mais aquele cheiro, como nós sentimos. Então, às vezes, isso acontece com a gente na vida espiritual. A gente não sente mais o cheiro da podridão que está dentro da gente, mas o do outro a gente sente. Esses dias eu estava com a Mariela. Esses dias não, domingo passado. A gente saiu daqui, domingo passado, foi de manhã. Não lembro. Mas a gente foi no supermercado. E a gente entrou junto com o senhor. E a hora que a gente emparelhou com ele aquele odor de CC forte, parecia que o sujeito estava com alho, cebola, debaixo do braço. E aquilo ficou cozido. Um CC assim, ó, daqueles bons. A Mariela olhou assim para mim e falou: será que não percebe? Não percebe. Não percebe. Ele não percebe. Mas era forte o cheiro. Mas ele não estava percebendo. Ele não percebe. Novamente, vamos puxar para a nossa vida espiritual. Isso pode acontecer com a gente. A gente sente o do outro, mas o nosso fedor, a gente não sente. A verdadeira narina cristã deve estar o tempo todo atenta à fossa Gustavo, eu queria visualizar. Tá bom, vamos visualizar. Vamos visualizar. Vamos ler juntos? Mateus 5, 21 e 22, vamos lá? Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Você se irou com alguém ou contra alguém na semana que passou? A sua ira se acendeu? Você ficou muito bravo com alguém?
Sabe o que é isso? Essa ira? Se você se controlou, beleza. Mas se você não se controlou e falou alguma coisa, ou teve algum gesto, ou seja, se você explodiu, sabe o que é essa explosão? É uma marca do pecado dentro da gente. Porque quantas e quantas vezes a gente explode. E a gente grita. E a gente lança palavras malditas contra pessoas que nós amamos. Mas a gente explode. Uá! Por que a gente explode? O que há de errado comigo? A gente explode porque existem marcas do pecado na nossa vida. É por isso que a gente explode. É por isso que a gente quer matar o outro. Mas não é matar rapidinho, não. É com requintes de crueldade. A gente quer ver o sujeito agonizando. Mas eu sei que ninguém aqui, né? Ninguém aqui é desse jeito, é dessa maneira. Gustavo, tá bom. Vamos continuar no Sermão da Montanha? Aqui já pegou a gente, né? Porque quantas e quantas vezes a gente não perde a cabeça. E a gente fala demais. E a gente tem gestos, atitudes. O que é isso? São as marcas do pecado. O que é de errado comigo? É isso. Eu não sou tão bonzinho quanto eu penso. Eu explodo. Eu não consigo me dominar. Vamos visualizar uma outra situação? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Eu amo meu cônjuge, Mas lá no ambiente de trabalho tem uma moça, tem um rapaz. A gente não consegue se dominar. Isso é mais forte do que a gente. Aliás, isso é uma potestade. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo ensina, que a gente deve fugir disso. Porque se a gente tentar lutar, entrar no embate e no combate, a gente perde. A gente tem que fugir. Porque essa área aí é complicada e é complicada para todo mundo. Eu amo meu cônjuge, mas num dado momento eu titubeei, porque apareceu alguém, e os meus olhos, e o meu coração. Por que, pastor? É assim, é desse jeito. Sabe por quê? Porque são as marcas do pecado na nossa vida. E aí eu perguntaria para você, olhando o versículo anterior e esse agora. Quem nunca, né? Quem nunca se enfureceu, se irou? De repente até partiu para cima. Quem nunca olhou e cobiçou? Por que a gente é assim, Gustavo? Sabe por quê? Porque nós temos uma marca dentro de nós do pecado. Nós temos a marca do pecado. Existem marcas do pecado na minha vida, logo eu preciso caminhar na direção do arrependimento, da mudança. São marcas do pecado. O que eu preciso fazer? Eu preciso caminhar na direção do arrependimento. Eu falei para vocês que arrependimento não é essa coisa sentimentaloide. E agora vou dizer uma outra coisa também, importante, importantíssima. Ah, Gustavo, eu me arrependi lá atrás, quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas não é só uma única vez. Porque arrependimento é mudança.
é ampliação de mente. Então, todo dia, toda vez que eu perceber em mim uma marca, uma presença forte do pecado, eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar. O arrependimento é um caminho para nós. Não é uma situação de uma única vez na nossa vida. É um caminho para nós. Eu preciso me arrepender hoje. Hoje eu preciso me arrepender. Amanhã eu precisarei me arrepender. E depois de amanhã eu precisarei me arrepender. E assim sucessivamente. Porque a minha mente vai ampliando. E eu vou compreendendo que o reino chegou. E eu não posso viver do mesmo jeito e da mesma maneira. Para encerrar, arrependam-se. É uma convocação a que reconsideremos o modo como temos levado a vida. À luz do fato de que agora, na presença de Jesus, temos a opção de viver dentro da área de alcance imediato dos eternos desígnios de Deus, de inserir a nossa vida na vida dele. Porque o reino chegou. E agora eu posso viver essa realidade do reino de Deus. Eu posso mergulhar nesse universo. E aí, eu preciso sempre reconsiderar o modo como eu tenho levado a minha própria vida. A primeira notícia a respeito do Evangelho não é uma notícia tão boa assim, mas ela é importantíssima. Nós temos a marca do pecado e precisamos nos arrepender / mudar. Precisamos disso. Porque se a gente pular essa parte, pular esse primeiro degrau e já for direto no crer, a gente vai estar roubando no jogo. Porque o primeiro imperativo de Jesus é: arrependam-se e creiam. Para meditar e orar. Quais são as marcas do pecado na sua vida? Esse arrependimento, essa expansão da consciência que é para dentro. Eu me enxergo, eu enxergo a minha alma, eu enxergo o meu coração. Onde que o pecado está ali, machucando, interferindo a minha vida? Você tem consciência disso? Você já conseguiu identificar? Quais são as marcas do pecado na sua vida? Onde é que o calo aperta dentro do seu sapato? Seu calcanhar de Aquiles. Aquele ponto da sua vida que Satanás explora. Ele te tenta ali porque ele sabe que é ali que você é capaz de ceder. Então ele manda a setinha dele ali, O Gustavo é um cara irascível, iracundo. Então ele vai entrar no carro, eu sei que lá no trânsito ele fica pilhado, então a minha setinha é ali, E daí de repente alguém me fecha, e eu já baixo o vidro, coloco a mão para fora, mostro aquele dedo, não posso mostrar aqui, ou então já coloco a cabeça para fora e grito: vai para aquele lugar, não posso falar aqui também,
E daí se o sujeito breca, freia o carro, eu também breco, freio o carro. Isso aí se ele abre a porta e sai do carro, eu também saio. De repente é essa a área da minha vida. Mas eu estou ciente disso. Eu já enxerguei isso. E se eu enxerguei, como é que eu posso mudar? Em que área da sua vida você precisa se arrepender? Em que área da sua vida você precisa mudar? Que área? Que área? O arrependam-se de Jesus ecoa. Que área? Que área? Porque existem marcas do pecado na nossa vida. De repente, sabe o que está atrapalhando você? Isso aqui, ó. Porque aqui, ó, a gente tem acesso à pornografia. E hoje existem milhares de pessoas, milhões de pessoas viciadas em pornografia. E o sujeito não consegue, a pessoa não consegue. E não é só homem, não. Não é só homem, não. Mulheres viciadas em pornografia, que ficam consumindo pornografia, ficam vendo e se alimentando, alimentando a alma de pornografia, alimentando a alma de pornografia. Aqui, ó, nunca esteve tão fácil. Quando eu tinha 15 anos, para você ter acesso à pornografia, era suado, era luta. Hoje, basta você ter um smartphone. Basta você ter um smartphone. Que área da sua vida? Dei 2 exemplos. Que área da sua vida? Ah, Gustavo, eu creio no Evangelho, beleza. Mas você tem se arrependido? Não é arrependimento crocodilagem, choro de crocodilo, né? Não é, ai, puxa, fiz de novo, ai, estou triste, blá, 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 Jesus me ajuda. É arrependimento / mudança, é metanoia. Eu entendi que o reino de Deus chegou. Então, não dá mais para encaixar o velho no novo. Não dá mais. Não dá mais. Vamos ler todos juntos para encerrar? O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Para não ficar tão ruim, né? Porque daí eu vou apanhar mesmo, né? O Mateus já está lá, braço cruzado. Então agora eu destaquei, o reino de Deus está próximo. Chegou. O reino de Deus chegou. Então agora é viver a realidade do reino. Como um cidadão do reino. Quero dizer uma coisa para você, meu irmão, varão, homem de Deus. Você é um cidadão do reino de Deus. Viva como tal. Quero dizer uma coisa para você, minha irmã, varoa, mulher de Deus. Você é uma cidadã do reino de Deus. Viva como tal. O reino chegou. Boa semana para todos.